Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de número 11 do Programa de Educação Cristã Continuada, neste trimestre com a temática Gálatas e Efésios, a verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo. Nossa lição tem como assunto a conduta cristã no mundo e no lar. O texto áureo está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A verdade prática nos fala que a condição de servos de Cristo deve influenciar todas as áreas de nossa vida, inclusive o convívio familiar. Os hinos sugeridos da harpa são os de números 141 e 372. Nossa leitura bíblica está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 a 21. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja.
porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Você sabia que muitos assistem os nossos vídeos, mas não deixam o seu like, não deixam o seu curtir, não compartilham? Isso nos atrapalha um pouco de sermos compartilhados pelo algoritmo do YouTube. Então nos ajude a espalhar a boa semente na forma destas ministrações, deixando o seu like, deixando o seu curtir aqui neste vídeo. A introdução do comentário nos fala que no capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo volta a falar a ideal maneira de viver dos cristãos. Ele faz um contraste entre luz e trevas, além de fazer importantes considerações sobre a vida no círculo familiar. Primeiro tópico, filhos da luz e filhos das trevas, ou filhos das trevas e filhos da luz. Paulo faz um contraste entre a luz e as trevas com o objetivo de conduzir os cristãos a refletir sobre a responsabilidade que têm quanto ao testemunho de vida. O ideal é que cada crente seja um imitador de Cristo. O princípio aqui defendido é que o cristão seja uma reprodução do modo de vida de Cristo. Ele deve fazer jus ao nobre título de cristão. O nosso padrão de vida é Cristo, mas podemos também nos espelhar em pessoas que apresentam um bom testemunho da fé, a exemplo do próprio apóstolo Paulo. Mas claro que ele não é o único. Além dos apóstolos de Jesus, ao longo da história, muitos santos de Deus têm deixado o seu bom testemunho, o seu exemplo de fé, de dedicação, de coragem. Exemplos como esse nós podemos seguir fielmente. Primeiro item do primeiro tópico: nosso tempo nas trevas. Todo cristão tem dois estágios em sua jornada terrena: o antes e o depois de Cristo. O outrora, que Paulo menciona aqui no versículo 8 do capítulo 5, é uma alusão direta ao tempo em que os gentios viviam mergulhados no paganismo. Assim, antes de sua conversão, aqueles irmãos viviam nas trevas espirituais, sem nenhum conhecimento de Deus. Em Atos 17:30, Paulo faz referência a esse primeiro estágio usando a expressão tempos da ignorância, ou seja, antes das pessoas conhecerem o verdadeiro Deus, elas viviam na ignorância. Ou conheciam Deus de uma forma errada, ou não conheciam o verdadeiro Deus. Isso também serve para aqueles que hoje vivem em regiões onde o Evangelho não é tão amplamente conhecido e servem a outros deuses, a outras entidades. Nesse tempo, os gentios não tinham nenhum conhecimento acerca de Deus e de seus propósitos em suas vidas. Em João 8,12, Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas." Jesus tinha plena convicção acerca do estado espiritual daqueles pelos quais morreria na cruz. Seu sacrifício na cruz quebrou o domínio das trevas sobre a criação. Segundo item, nosso tempo na luz. Porém, agora sois filhos no Senhor, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Esse porém agora é um corte que o apóstolo Paulo coloca, dizendo: a partir de agora, está se falando agora de uma nova vida em Cristo. É o nosso presente. Após termos sido alcançados pelo Evangelho da Graça. Antes da conversão, vivemos nas trevas, mas após nosso encontro com Cristo, nos tornamos filhos da luz, a luz do Senhor. Por que nos tornamos luz? Quando reconhecemos Cristo como Senhor, passamos a refletir a luz que vem de Cristo, pois Ele é a luz do mundo. É como se cada um de nós fosse um espelho, a transmitir a luz para o mundo, refletindo a luz de Deus para o mundo. Não temos luz própria, somos fontes secundárias de luz. Sendo assim, nos tornamos como autênticos luzeiros que apontam em direção ao Senhor. Como se reconhece um filho da luz? Pela forma de vida que leva, pelos frutos que produz, pelos valores que defende, pelo Deus que adora, pelo testemunho que apresenta diante dos seus irmãos na fé e do mundo que ainda está em trevas.
Paulo mostra aos crentes que Deus espera condutas que demonstrem que a luz de Cristo os havia alcançado. Essas atitudes fazem parte do fruto do Espírito já estudado em Gálatas 5. Primeiro, bondade, generosidade para com o outro. Segundo, justiça, dar a Deus e ao próximo o que é justo e devido. E terceiro, verdade, oposição à mentira, uma vida íntegra. As obras das trevas, Paulo chama de obras infrutíferas. Essa expressão é tradução do grego akarpos, que significa infrutífero, não fruto. Palavra que significa, de forma figurada, estéril, improdutivo, inútil para qualquer propósito. Isso indica que as obras más ou más obras, em contraste com o princípio bíblico de que a obra de Deus consiste em fazer de nós feitura sua, criados para as boas obras. O que podemos deduzir disso? A pessoa sem Jesus, ela realiza obras, porém essas obras são más. Até quando o ímpio, a pessoa sem Cristo, a pessoa sem Deus, ele realiza uma coisa boa, mas é uma obra sem fruto. É como se fosse uma pequena bondade num oceano de maldade. A tendência da pessoa sem Cristo é realizar obras más, e até quando faz o bem, acaba sendo com uma ideia má. Terceiro item, desperta tu que dormes. Esse verso nos desperta para o fato de que estávamos dormindo, mortos, mas recebemos a iluminação de Cristo. Somados a este, os 3 versos seguintes preparam-nos para viver no Espírito e para andar prudentemente, remindo o tempo, ou seja, aproveitando todas as oportunidades que recebemos do Senhor, fazer a sua vontade, porque os dias são maus. Ou seja, Paulo está nos exortando a aproveitarmos todos os momentos possíveis para levar a palavra de Deus aos corações, pregar a tempo e fora de tempo. Segundo tópico, enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo mostra aos Efésios um caminho sobremodo excelente para aqueles que querem vencer o pecado e cultivar um frutífero relacionamento com Deus. Primeiro item, não vos embriagueis. Em vários textos bíblicos encontramos advertências contra o uso demasiado de bebidas alcoólicas, tendo em vista que a ingestão delas prejudica a sobriedade da pessoa. O álcool, ele não é produzido naturalmente pelo nosso organismo. Nós não precisamos dele para que o nosso organismo funcione. A ingestão de álcool, ela sobrecarrega o nosso organismo de uma maneira excessiva, levando o organismo a ter que processar aquela substância que acaba não resultando em nenhum benefício para nós. Isso acaba principalmente atingindo o fígado. Por isso que muitas pessoas dedicadas, viciadas em álcool, elas acabam tendo problemas no seu fígado, como a cirrose e tantas outras enfermidades. Porque esse órgão do corpo acaba tendo que processar, que quebrar as moléculas de álcool de uma maneira que ele prejudique menos o organismo. Então veja que é um tipo de substância que nós não precisamos. Pesquisas científicas demonstram que mesmo pequenas quantidades de álcool podem ter impacto negativo no cérebro de uma pessoa. Alguns pesquisadores chegam a afirmar que os danos causados pelo álcool são superiores ao eventual benefício que o seu uso medicinal traria. A dissolução está diretamente relacionada com a embriaguez e a devassidão. Dissolução, dissoluto, ou seja, uma pessoa que é como se ela estivesse dissolvida, a sua personalidade, o seu caráter, tudo aquilo que ela tem de bom é como se dissolvesse no álcool. O consumo de bebidas alcoólicas é estimulante para todo tipo de libertinagem, ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Leva à perda do pudor e da vergonha. Enfim, o álcool ele acaba trazendo toda uma série de prejuízos ao ser humano. Segundo item, o encher-se do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou no qual há contenda, em outras traduções, mas enchei-vos do Espírito. Se tem algo com que o cristão deve encher-se à vontade, sem limites, é do Espírito Santo. No original grego, temos o tempo presente desse verbo, enchei-vos. Não é, portanto, Paulo não está dizendo aqui enchei-vos no passado, mas continuamente.
É como se ele estivesse escrito: ide vos enchendo, encham-se o tempo todo, em um processo contínuo e crescente de enchimento. É como se o Espírito Santo fosse algum tipo de líquido que nós somos o recipiente que devemos procurar estar sempre cheios dele. Esta é a vontade do Senhor. Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida. Paulo falou que somos selados pelo Espírito e que não devemos entristecer o Espírito. Veja que essas duas passagens, elas nos deixam nas entrelinhas o conceito de que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Agora, Paulo ordena que sejamos cheios do Espírito. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado quando pecamos. É ele quem opera em nós o novo nascimento. É ele quem nos ilumina a mente para entendermos as Escrituras. É ele quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é ele quem habita em nós. Todavia, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Nós que já temos o Espírito, que somos batizados no Espírito, devemos viver em processo contínuo e crescente de enchimento do Espírito. Terceiro item, graças a Deus em tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito não vive resmungando, reclamando da vida, criando intrigas, cheio de amargura e ressentimento. Sua comunicação é de enlevo espiritual, com salmos, louvores e cânticos espirituais. Vive dando graças a Deus por tudo. Por fim, o apóstolo Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito não pode ser altiva, arrogante, soberba. Em Cristo, devemos ser submissos uns aos outros. Terceiro tópico, a família cristã. Nesta última parte do capítulo 5, Paulo foca no círculo familiar, analisando o papel de cada ator nessa divina instituição que é a família. Ele sai da família espiritual, fundada na paternidade divina, e adentra na família terrena. Primeiro item, a missão da esposa. Eu posso dizer que esse talvez seja o versículo mais odiado pelo feminismo atual. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A expressão mulheres sujeitas em tudo está fundamentada no princípio espiritual de que Cristo é o cabeça da igreja em tudo. Paulo quer dizer que o marido deve exercer liderança em tudo quanto pertence à relação matrimonial. Todavia, a submissão aqui não significa inferioridade, nem ter voz, ter falta de voz na relação, visto que a relação do casal deve ser de complementar, um completa o outro. Nas culturas antigas, em geral, a mulher não era reconhecida como uma pessoa sujeita a direitos, ou seja, ela não tinha direitos. Os direitos que ela tinha eram os que o marido dizia que ela poderia ter. A título de exemplo, elas não poderiam ler as escrituras sagradas na sinagoga, no caso do judaísmo, dos rituais judaicos. Submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Tem um sentido de ajudadora, aliada, em traduções mais atuais. A relação familiar deve ser como uma via de mão dupla, onde a esposa respeita o marido e o marido deve merecer o respeito dela. Segundo item, a missão do marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando Paulo fala sobre o bom relacionamento entre marido e esposa, ele usa a figura da igreja como exemplo. A igreja, ela é a esposa de Cristo. A marca de Cristo na igreja é o amor, e é esse sentimento que deve ser a tônica no trato que o marido dá à sua esposa. No mundo que vivemos, o amor ele é muito confundido com o romantismo, com a paixão carnal, mas não é bem assim. No mundo de hoje, se acredita que toda forma de amar, toda forma de amor está valendo, mas na Bíblia não é assim. A Bíblia mostra o amor como algo que existe entre o homem e a mulher somente.
Este é o amor que Deus aprova entre o homem e a mulher, assim como entre Cristo, o masculino, e a igreja, o feminino. Tudo que Cristo fez pela igreja, o marido deve praticar em relação à esposa. A comparação com Cristo como cabeça da igreja revela em que sentido o marido é o cabeça da mulher. A liderança masculina deve se restringir ao casamento, e essa liderança deve ser de forma servidora e sacrificial, ou seja, sempre visando o bem-estar de sua esposa e do seu lar. Terceiro item, o fundamento é o amor. Não obstante, vós, cada um de per si, ou não obstante, cada um de vós, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O melhor paralelo da vida a dois é a relação entre Cristo e a igreja. Esse princípio bíblico não é o controle do homem sobre a mulher, mas sim um amor que os une. O amor permanente, que cresce ao longo do tempo. O amor maduro, responsável, decidido. O amor é a razão que leva o homem a deixar sua família original a fim de dividir a vida com uma mulher, formando assim uma nova família. O tornar-se uma só carne não anula a individualidade. O amor que une é o mesmo que deve suportar as diferenças. Como você entende a expressão, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou uma adjutora idônea, que é outra tradução dos termos hebraicos encontrados em Gênesis 2,18. É daqui que muitos tiram a teologia da inferioridade da mulher, mas o texto não fundamenta isso. Aqui o texto está falando a teologia da mulher como auxiliadora, como aliada, como aquela que corresponde ao homem. Quando lemos esse texto em seu original hebraico, encontramos no final do versículo as palavras, aqui eu não vou me aventurar no hebraico, mas o sentido das palavras é ajuda oposta. Então, a melhor mulher para se ter como esposa é aquela que vai nos fazer oposição. Isso não trata de uma apologia à mulher como dona da verdade ou controladora, do jeito que o mundo está ensinando hoje, mas aquela que, com a sua forma única de ver o mundo, vai enriquecer o relacionamento. O lar cristão deve ser mais que uma casa. Casa se faz com tijolo e cimento. Um lar se constrói com valores e princípios. No lar, pais e filhos contracenam, sem ensaios, as relações em família. Concluímos com nossa aplicação pessoal. O nosso relacionamento com Cristo serve de reflexo para iluminar o nosso relacionamento matrimonial e familiar, orientando-nos em amor e respeito mútuos, segundo o exemplo, o modelo de Cristo e da Igreja. Chegamos então ao final do nosso estudo número 11 do Programa de Educação Cristã Continuada. Na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. E se quiser abençoar o nosso trabalho, pode usar o QR Code que aparece na tela ou a chave Pix na descrição deste vídeo. Deus o abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.